eu falo que muda rápido. Muda porque tem uma 3 memória semanas. ou não? O game não é em relação à Não. perda de O peso. game é o que você tem que fazer, porque a perda de peso ela é incontrolável. Existem alguns processos do nosso corpo que são responsáveis pela quebra da gordura e outros pela construção de massa muscular. O Muzi vai explicar para vocês algumas formas de como vocês podem acelerar esse processo, seja natural e mais saudável, ou afundando o pé no acelerador e colocando a quinta. Se inscrevam no canal, deixe o like e fiquem com o vídeo. Você foi atleta. Isso. Você teve 5% de gordura. Isso. Tá? Você tinha uma rotina. Corria, treinava todo dia, musculação, jiu-jitsu e tal. Quando essa rotina ela se complicou por conta do trabalho, o seu físico ele começou a seguir o que foi a sua ausência de rotina. Tá. Se hoje você simplesmente estabelecer uma rotina de horário, seu físico já muda. E eu falo que muda rápido. Muda porque tem uma 3 memória semanas. ou não? Muda porque você lida com trânsito de energia. E energia para o organismo é uma coisa extremamente importante, cara e complicada dele gerenciar. O teu corpo ele tem limites para fazer estoque. E mesmo quando ele consegue fazer estoque, ele faz estoques a partir de uma deturpação do que é a forma metabólica original. O tecido gorduroso ele não é um tecido necessariamente para reserva. Ele é um tecido que contém, de forma fisiológica, mitocôndrias, que são organelas celulares que transformam energia em calor. Então, uma das funções do tecido gorduroso é fazer uma coisa que a gente chama de preservação de temperatura em mecanismos non-shivering, né? Onde você não precisa tremer para você manter sua temperatura corporal, no caso do frio, por exemplo. Isso é uma das funções da gordura. Quando você começa a fazer a gordura guardar energia além do que a capacidade original dela, por quê? A gente nasce com 20 bilhões de adipócitos, células de gordura. A gente, se tudo der certo, morre com mais ou menos 40 a 44 bilhões, tá? Mas quando você cria uma situação que faça você ganhar gordura, você cria através de 2 situações principais. Isso não sou eu que estou falando. Isso saiu uma revisão no Lancet, que é uma importante revista médica, em 2016, falando que as causas principais da obesidade, elas vêm de funções bioquímicas muito específicas. Primeira, resistência catecolaminérgica, né? Já vou te explicar o que é isso. Segundo, inflamação. A resistência catecolaminérgica, e aí eu vou tentar passar isso de uma forma suave, ela é uma forma que faz com que o seu corpo ele não seja capaz de responder adequadamente à mensagem para você fazer lipólise, que é a liberação de gordura da célula gordurosa, e termogênese, que é a geração de calor através da gordura. Essa mensagem ela vem a partir de catecolaminas, adrenalina, por exemplo. Essa adrenalina ela é liberada por gânglios simpáticos, pelo sistema simpático, e ela é controlada, essa liberação, por um lugar no seu cérebro que se chama núcleo arqueado. Seu núcleo arqueado ele controla a liberação de adrenalina. Essa adrenalina vai atingir um tipo de receptor da célula de gordura que chama receptor tipo beta 3. Esse receptor vai dar uma mensagem através de um mensageiro, de um segundo mensageiro chamado AMP ciclo, para liberar a gordura na circulação e queimar a gordura na mitocôndria. Tá. Quando você tem um excesso de adrenalina circulante ou quando você tem uma falha desse receptor, você estabelece uma resistência catecolaminérgica e isso impede que você faça lipólise e termogênese. A segunda modificação é por inflamação. 2 células de gordura juntas, elas se dividem, né? E essa divisão que vai acontecendo a partir disso, ela vai gerando algumas situações em que algumas dessas células de gordura, elas se quebram. Esse quebrar da célula de gordura, ele não é uma coisa que o corpo ele deixa passar barato. Então ele cria uma resposta a esse quebrar da célula de gordura. E nós chamamos esses pequenos fragmentos de célula de gordura de dumps. Esses dumps, eles fazem com que o nosso sistema inflamatório ele seja sinalizado. E a partir desse sistema inflamatório sinalizado, vem macrófagos naquela região. Só que os macrófagos, eles invadem outras células de gordura e provocam a lise dessas células de gordura. Quando isso acontece, outra célula de gordura é destruída. Mais dumps são liberados. Mais macrófagos vêm. O problema é que você fala assim, mas então os macrófagos onde eles vão destruir as células de gordura? Não, porque cada vez que ele destrói uma célula de gordura, aquele conteúdo ele tem que ser reservado. Então, novas células de gordura se criam. E a gente cria muito mais rápido célula de gordura do que necessariamente
essa inflamação ela acaba se processando. Então, quando a gente fala, por exemplo, da necessidade da gente tratar a inflamação sistêmica das pessoas que vêm com tabagismo, Que com inflamação é uma etilismo, palavra que parece a pancada no joelho. Exatamente. Né? Mas inflamação é uma resposta fisiológica básica. Aliás, é a resposta mais rápida que o nosso corpo tem. Né? Tirando o que é a nossa percepção neurológica, então você tem o tato. Você tocou nessa mesa, você já tem informação da textura, da densidade, através do tato, isso é imediato. A segunda coisa é a inflamação. Você bateu aqui. Quais são os 5 sinais flogísticos? Né? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função. Tá. Quando isso acontece, isso é a primeira reação do seu corpo a um estímulo. Se esse é um estímulo nocivo, o seu corpo vai seguir uma segunda informação. E aí outras coisas vão ser liberadas. Bradicinina, tromboxanes, uma outra série de substâncias que vão ampliar a sua capacidade de defesa. O que acontece com as pessoas que têm obesidade, síndrome metabólica, são etilistas, são tabagistas, ou têm costumes alimentares ruins, é que essa inflamação ela se processa quietinha ali, dia a dia. E isso dificulta muito o processo, inclusive o processo de emagrecimento. Então, muitas vezes você tem uma situação de emagrecimento que ela é bloqueada ou dificultada porque a pessoa não trata o problema básico. E qual é a grande dificuldade? Não existe remédio para tratar esse problema básico, essa inflamação sistêmica. Isso você só consegue quando você organiza as rotinas da sua vida. Por isso que é importante fazer dieta e ter horário para comer, ter quantidades, estabelecer metas para você seguir, de goals na sua dieta. Ou seja, o objetivo não é você perder peso, Vilela. O objetivo é você fazer a dieta. Então a gente gamifica com o paciente. Ah, não é? Quantas... o game não é em relação à perda de peso. O game é o que você tem que fazer, porque a perda de peso ela é incontrolável. E outra, quando você tem um processo de emagrecimento, uma das coisas que melhora é uma coisa chamada resistência periférica à insulina. A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Se você não consegue colocar a glicose dentro da célula, a tendência é que a sua glicose ela comece a aumentar. Só que o seu corpo ele não deixa que isso aconteça. Então ele toma providências para que esse excesso de energia ele seja estocado. E ele vai ser estocado onde? Na célula de gordura. Então a resistência periférica à insulina, ela ajuda, ela é um processo obesogênico, ela faz você ganhar mais gordura ainda. A questão é que a resistência periférica à insulina, ela também comanda algumas coisas importantes no seu cérebro. Por exemplo, a sua fome. Todo mundo acha que a insulina dá fome porque ela baixa a glicemia. Errado. A insulina no sistema nervoso central ela é sacietógena. Aquela sensação que você sente logo depois que você comeu, que você está satisfeito, não cheio. Estou satisfeito. Tá? Isso é a sua insulina alta agindo no seu sistema nervoso central. Você já sentiu isso. Você foi comer o couvert do restaurante, depois chega ao seu prato e você não queria comer. Isso é a insulina alta. Se você continuar comendo, você vai ver que você vai terminar a tua refeição. Puta, vamos comer uma sobremesa? Isso é resistência à insulina. Caramba. E num processo de resistência à insulina, você tem vai então... empurrando essa resistência, ela vai cada vez ficando maior. E mais que isso, não que ela vá só ficando cada vez maior, mas ela vai durando mais tempo em você. Então você não fica, por exemplo, diabético do dia para a noite. Primeiro você fica hiperglicêmico depois de uma refeição. Depois você fica hiperglicêmico 2 horas após essa refeição. Depois você fica hiperglicêmico até a refeição seguinte. Até que você fique hiperglicêmico o tempo todo. Aí se estabeleceu diabetes.